O programa diz que é uma conferência, na verdade não é bem uma conferência, isto é a primeira boa notícia. São algumas ideias a respeito do primeiro livro de Drummond, sobretudo na perspectiva de uma aula, isto é, mais para sinalizar alguns pontos que me parecem interessantes para reflexão e sugerir alguns temas de pesquisa para cada um, para quem queira fazer alguma leitura fora daquilo que costuma fazer-se em volta deste livro. Isso está mais ou menos explicado no título, não é? O primeiro livro, Alguma Poesia, é o primeiro livro de Drummond de Andrade, foi publicado em 1930, e depois tem uma expressão assim um pouco críptica, talvez, Alguma Poesia, Algum Poeta. Alguma Poesia é o título do livro, não há muito que explicar, embora seja um título que requer algumas elaborações. Agora, Algum Poeta é mais estranho, ou poderá ser mais estranho. Aquilo que eu gostaria de falar é, na verdade, um assunto que eu não sei nada, mas a gente tem que se arriscar e dizendo coisas, não é? Um dos problemas que eu creio que está mais presente na obra do Drummond é precisamente o problema do poeta, isto é, não tanto a poesia. Nós estamos muito habituados a falar do poeta na perspectiva da poesia. E existe a poesia é uma arte, há uma arte poética muito antiga, de acordo com a arte poética, o poeta é assim ou é assado, mas existe ao mesmo tempo uma certa, o que hoje se diria, uma cultura do poeta. Nós temos uma ideia do que é um poeta, certo? Mais ou menos temos uma ideia do que é um poeta. Eu lembro-me que há uns anos, quando eu era estudante na faculdade, eu e um colega vimos entrar um poeta que era professor lá. Era um dia de chuva e o poeta vinha com um guarda-chuva. Eu não posso dizer o nome dele porque ele ainda é vivo e tal. E esse meu colega disse, como é que é possível um poeta andar de guarda-chuva? Agora já percebo porque é que não gosto de nenhum poema dele. Realmente, que coisa mais banal. Isto corresponde a uma ideia de poeta, não é? Nós temos uma ideia de que o poeta não é um sujeito banal. Mas há uma ideia talvez mais importante do ponto de vista literário, até, que é a própria ideia do sentido, da duração, do legado, da permanência, do valor daquilo que o poeta faz enquanto perenidade, enquanto qualquer coisa que fica, enquanto qualquer coisa que permanece. O que tem muito a ver também ou decorre em larga medida, da própria noção primitiva de poesia, como epitáfio. Nós temos uma narrativa do nascimento da poesia que é fundamentalmente oral. Era as musas, e a musa chegava ao pé de uma pessoa e diz, olha lá, diz coisas aí, que eu vou-te dizer as coisas que eu quero que tu digas, mas eu não tenho linguagem. Tipo Jorge Jesus, não é? Como eu não tenho linguagem, eu vou-te treinar para tu dizeres. O poeta dizia, chamava-se isso inspiração. Mas depois vem a escrita e o poeta começa a escrever. Há até um livro famoso chamado A Musa Aprende a Escrever. Temos uma visão da poesia como algo que é primeiramente oral e depois escrito. E depois os leitores de poesia que eu não gosto de ler na página, gosto de ouvir, gostava tanto do Vilaré, aquelas coisas que algumas pessoas brasileiros não sabem quem é o Vilaré, portanto, mas era um ator que dizia na televisão, dizia o sino da minha aldeia, né? E muita gente aprendeu poesia ouvindo aquilo. Depois há o problema da música, da musicalidade do verso, etc. Mas, na verdade, antes disso, ou ao mesmo tempo que isso, há formas de composição poética escritas e que eram, historicamente, as arquiformas poéticas, justamente inscrições que se faziam nos túmulos. É uma coisa muito interessante. A pessoa tinha um familiar que morria, pagava um poeta para pôr lá o epitáfio. Eu já, por acaso, mas não interessa. E aquilo era escrito na pedra, portanto, o epitáfio era escrito e era por alguém que tinha jeito para aquilo. Hoje temos as agências funerárias que diz bom pai, bom filho, boa mãe, não sei o quê, saudosa lembrança. É quase sempre as pessoas que morrem saudosa lembrança. Já não há bem epitáfio, está tudo padronizado. Mas os gregos que eram refinados pagavam a pessoas para escrever. E há um livro muito interessante que poderiam ler de um antropólogo, não sei se é finlandês, se é sueco, aliás, não sei bem,
como é o nome dele, não me lembro agora do nome, não estava... E que se chama Frasicleia. E tem o outro, tem 2 livros. Um chama-se Frasicleia, que é justamente sobre a escrita antes da fala, e outro que se chama A Palavra e o Mármore, precisamente sobre isso. E a ideia dele é que a poesia começa não como oralidade, não como música, mas como inscrição material na pedra. E a atualização da poesia, chegar ao pé do túmulo e dizer aqui jaz quem nunca fez mal a um pássaro, por exemplo. Ou o meu epitáfio do Robespierre, não sei se sabem, que ele dizia: tu que me lês, fica contente por eu estar morto, porque se eu estivesse vivo, eras tu que estavas morto, porque ele, enfim, tinha esse passatempo. Mas a pessoa chegar ao túmulo e ler aquilo, essa atualização do que está escrito na pedra em voz alta, e é que era o próprio processo da transmissão poética, porque materialmente precederia. Isso é uma tese muito interessante, também em certa medida devedora daquilo que se foi passando nos anos 60 a partir do trabalho de Jacques Derrida, da ideia de criticar o predomínio da oralidade como forma normal da linguagem e a escrita como forma derivada, enfim, toda essa discussão que certamente conhecem. Esse antropólogo, cujo nome eu não me consigo lembrar, mas pode ser que me ocorra, fez uma antropologia da leitura, sobretudo na Grécia, em que defende essa ideia. Portanto, que a poesia está ligada à ideia de duração, à ideia de inscrição. Uma das ideias mais fortes da poesia é a inscrição no tempo. E ela inscreve-se no tempo e nós, não sei, temos uma certa tendência para pensar que se inscrevemos no tempo é para ficar, não é? Para durar, não é? Não sei quando somos pequenos e fazemos o nosso nome no mar, que escrevemos na areia, que é uma das metáforas que também temos para aquilo que passa, escrever na areia. Um dos momentos interessantes desta discussão, curiosamente, encontra-se no Platão, no Fedro do Platão, quando ele está a falar do orador, quase no final, ele diz que há 2 formas de ser bom orador, de conduzir as almas. Uma que é escrever na areia, e as coisas passam. Outra é escrever na alma. É um dos argumentos interessantes que o Derrida tem a respeito desse diálogo, porque esse diálogo é o repúdio da escrita, de certa forma, assim, de uma forma muito certa, aliás. Mas quando ele quer dar um exemplo, ou quando ele quer definir, quando ele, Sócrates, no diálogo, quer definir aquilo que realmente se opõe bem à escrita, usa a palavra escrita. Usa a escrita como uma metáfora daquilo que se vai inscrever na alma. O que é que significa a escrita ali? Justamente a duração. E por isso existe na nossa tradição ocidental uma ligação quase permanente, não sei se necessária, é um ponto que tem que ser discutido e analisado com mais detalhe, e provavelmente já foi, por isso é que eu digo que não é uma matéria que eu não sei muito, ou não sei nada, entre a ação da poesia como inscrição e a ação de duração. Ora, mais ou menos a partir da altura em que o Horácio diz: eu fiz um monumento mais perene que o bronze, perdão, o problema do poeta muda sensivelmente, porque ele está a dizer que o poema vai durar mais que o bronze, mas também está a dizer que foi ele que fez. Isto é uma coisa importante, eu fiz e isto é mais perene que o problema do Drummond, de certo modo, é isto. Ele faz, mas será que eu fiz? Nem é tanto durar, ele pode durar, pode não durar, mas isto que eu faço é coisa que alguém faça. Isto que eu faço, mesmo que dure, isto pode ter algum interesse. Ou isto que eu faço pode ficar ligado a mim. O problema tem várias formas. Um dos testemunhos mais claros disso é este soneto, Legado. É um soneto altamente contraditório em muitos aspectos. É um soneto sobre um problema clássico, no fundo é o legado, a contribuição do poeta para o país, escrito num soneto, numa forma clássica, depois dos modernistas terem praticamente incendiado todos os sonetos que existiam, e ele retoma o soneto aqui, mas ao mesmo tempo é um soneto rigorosamente pessimista, não no sentido cético, será que legado é que eu vou deixar? E tem este verso, que eu acho um dos versos cruciais do Drummond, que é: e mereço esperar mais do que os outros, eu.
que é todo o paradoxo do individualismo, ou todo o paradoxo do poeta, que no fundo é um dos problemas da avaliação da poesia dele, e desde de alguma poesia. Portanto, esta ideia de algum poeta, no fundo, a expressão algum poeta poderia ser uma forma de redescrever este verso. Este significa, todos nós que somos poetas vamos ter o mesmo destino. Mas eu, que sou poeta como os outros, tenho que me perguntar se mereço mais que os outros. Eu, por alguma razão, que pode ser uma razão constitutiva da poesia ou não, por alguma razão os poetas são todos poetas, e são todos a mesma coisa, mas ao mesmo tempo o facto de eles serem a mesma coisa significa que eles não se confundem uns com os outros. É possível que isto não seja só próprio dos poetas. É possível que, por exemplo, canalizadores tenham isso também. Está muito bem, a senhora, o meu colega mudou-lhe a sanita, mas eu não faço esse trabalho. Já me aconteceu. Desentupir sanitas não faço. Mas se o senhor é um canalizador, há quem faça, mas eu não faço. Sobretudo depois do almoço, não faço esse trabalho. Peço desculpa. Mas aí já é um canalizador poético, porque, no fundo, o que é um canalizador? É alguém cujo caderno de encargos ou cuja profissão está definida de antemão, ele sujeita-se, ele aprende a fazer aquilo. O poeta, por qualquer razão, é alguém que tem também uma definição padrão, mas que, ao mesmo tempo, tem a liberdade, ou deve ter a liberdade, de alterar essa definição padrão, ou até de a difamar, que é uma expressão de um outro poeta. Ora, quando nós falamos de poetas modernos, pode entrar à vontade, isto não está ninguém a reparar. Tem imensos lugares. Quando nós falamos de poetas modernos, isto tem talvez seja um momento paradoxal, porque o Horácio pode dizer, eu fiz, o Camões pode tornar-se o herói dos Lusíadas, como defendia o António José Saraiva. O herói não é o povo, é o poeta que canta o povo. E a verdade é que para nós hoje pouca gente tem dúvidas. Qual é que é o herói? É o povo português ou é o Camões? Não sei. O que é que acha? É um problema curioso, porque ambos estão razoavelmente esquecidos. Mas se nós formos pensar assim aqui, não teríamos muitas dúvidas que o herói seria o próprio Camões. Agora, quando chegamos a uma altura, como a época moderna, sobretudo com o verso livre, isto já vou explicar, concretizar um pouco melhor isso. Há uma época em que uma pessoa diz, mas isto é poesia, ou mas isto é pintura, aquele argumento que conhece, mas isto o meu filho de 6 anos faz igual, só que não assina é Picasso. É um argumento muito frequente quanto à poesia moderna. Este argumento consiste em dizer isto, quando se diz qualquer um faz, significa que a poesia moderna chegou a um ponto em que não há qualificação técnica. Isto é, ou a pessoa não está inspirada pelas musas, e em parte isso é proveitoso, porque não sei se sabem que a inspiração pelas musas tinha efeitos secundários terríveis. As pessoas perdiam a consciência, ficavam parecidos com bêbados, alguns com epiléticos. A sorte é que na altura não havia assim um código de conduta muito rigoroso. Ninguém levava a mal. Agora imaginem o que é hoje poetas e chegava assim e agarrava, chegava a um sítio para dizer poesia, agarrava-se às mulheres e tudo. Então, homem, desculpe, é musa. Tenho uma musa que é lésbica, obrigam a agarrar. A minha musa obriga. Isto hoje seria improvável. Mas naquela época havia mais liberdade. Mas havia, sobretudo, a noção de que o poeta, quando está inspirado, não é ele está fora de si. É o que significa, de resto, estar inspirado. Ora, quando nós dizemos isto qualquer um faz, estamos a dizer que aquilo não tem valor porque a pessoa que faz aquilo não tem uma qualificação, como agora se diz, não tem uma qualificação específica. Este é o problema do poeta. Que qualificação específica é que o poeta pode ter? Para isto existe uma resposta hoje relativamente simples, que é o talento. É uma pessoa que sabe usar as palavras, tem talento. Mas, em termos de arte poética, o poeta moderno, ou o poeta modernista, mais provavelmente, está sempre numa situação paradoxal. Por um lado, não há cânones, não há regras estabelecidas. Nós podemos usar o verso livre, significa que a poesia não é necessariamente rima, não é necessariamente métrica. É possível fazer poesia dispensando a musicalidade. É possível fazer poesia com crases, encontros de frases, como faz o João Cabral de Melo Neto, que se especializou a certa altura em fazer uma poesia
não apenas não musical, como rigorosamente antimusical. Que a pessoa só tinha que ler aquilo, não podia dizer em voz alta, porque se dissesse em voz alta, convocava uma entidade monstruosa, como cata o feijão. Ou seja, há um poema chamado Catar Feijão, que é um exemplo disso. Está cheio de encontros vocálicos que a métrica, a versificação clássica punia. A pessoa não pode juntar aquilo, porque fica feio. É possível fazer isso. É possível fazer um poema só com um verso. Chama-se monóstico. Sempre foi, mas tornou-se viável. Não tem que haver formas fixas. Isto é, há liberdade para construir poesia das mais diversas maneiras. Há liberdade para usar vários temas em poesia. Aqui o Drummond, no primeiro livro, tem alguns maravilhosos. Temas novos, como aquele poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo. A mão que escreve esse poema nem dá por isso, mas se desse, se calhar nem ligava. Não há maneira mais desdramatizada de falar da poesia. É um domingo, dia chato. Um domingo sem nenhum desejo. Já imaginaram? Não sei se costumam ter desejos ao domingo. Havia um grande ensaísta português chamado Mário Sacramento, que tem uma série de 3 livros, se não me engano, chamados Ensaios de Domingo. Porque ele trabalhava muito, era médico, além do mais era um médico da oposição, trabalhava muito para pessoas que não tinham dinheiro e ensaios de domingo. Mas desejos de domingo seriam... Agora, nenhum desejo do domingo é uma boa metáfora do tédio. O dia em que a pessoa está desocupada, pode ter um desejo e pode realizá-lo. Não há nenhum. E há uma mão que está a escrever um poema, já nem é um poeta, é uma mão que escreve. E a própria mão não sabe, mas se soubesse... não ligava. A própria mão, se soubesse que estava a escrever, também não lhe dava valor. Isso está neste livro, alguma poesia. Ora, se não há essa liberdade, o problema não é o que é que caracteriza o poeta. O que caracteriza o poeta é ele dizer que é poeta. E escrever poesia e publicar um livro e pôr lá poesia. Farrapos do tédio, por exemplo, em baixo, poemas. E publica e depois diz, estou cansado. É um poema. Estou extremamente aborrecido, também pode ser um outro poema. Estou esfarrapado. Isto pode ir desde o ridículo até ao sublime, como sabem. E em ambos pode ser deliberado ou pode ser paródico. O modernismo criou esta situação e não estou a criticar, não é? Só estou a caracterizar isso. Ora, isto é possível. Mas qual é a margem para a singularidade de um poeta nessa situação? Será que um poeta pode singularizar-se no conjunto através das suas invenções, da sua maneira, da sua forma, etc.? É extremamente difícil, visto que existe uma possibilidade enorme. Imaginem o exemplo talvez mais interessante disso, a poesia barroca, em que um poeta mostrava a sua mestria traduzindo Quevedo ou Góngora. Por exemplo, no caso, já no Brasil, Gregório de Matos. Tem vários sonetos que são traduções do Quevedo ou do Góngora. Tem também sonetos que têm 2 quadras de um poema e 2 tercetos de um soneto e 2 tercetos de outro. E faz um soneto original, na verdade, com sonetos do Góngora. Fazer isso na sua própria língua era uma forma de mostrar que estava à altura do mestre, que tinha aprendido a lição, não era provavelmente plágio. Era executar dentro de uma poética que estava constituída e cujas regras ou cujos procedimentos eram claros para todos. Mas nem todos conseguiam. Era esse o problema. Quando nós dizemos isso qualquer um faz, nós estamos a dizer que a poesia moderna se caracteriza por qualquer um conseguir, desde que queira. Nós sabemos que não é assim. Isto é, nós na Faculdade de Letras sabemos que não é assim. Porque se duvidássemos disto... e alguém soubesse, e o reitor soubesse, por exemplo, quem sabe o que é que nos podia acontecer. Mas temos a obrigação de dizer que não é assim, e na verdade não é assim. Mas o problema que isto cria é o problema da identidade, da descrição do poeta. Como é que ele se distingue? Distingue-se por ser igual a todos os outros, naquilo que não os distingue de mais ninguém. É um problema complicado. Eu vou falar um pouco mais adiante disto. Vou dar um exemplo claro deste argumento usado num contexto preciso. Aliás, posso já dar. Enfim, sugiro que releiam este poema Legado. Está num livro chamado Claro Enigma.
É um livro muito importante do Drummond, porque é um livro em que ele volta às formas clássicas, metrificadas, ao soneto, embora também continue com o verso livre. Foi publicado nos anos 50, no começo da década de 50, foi muito atacado por ser um abandono do modernismo e ele se ter tornado classicizante. Este é um dos poemas em que mais claramente se vê que ele continua um poeta moderno, porque este paradoxo entre a forma adotada e a interrogação, ou esta discrepância entre uma forma que é típica de uma época em que o poeta sabia o que estava a fazer e estava a criar sonetos mais perenes que o bronze, e uma época em que o poeta tem legítimas dúvidas sobre aquilo que lhe vai acontecer, ou sobre o legado que pode deixar, esta discrepância é o que torna realmente o poema moderno. Mostra que o poeta moderno não tem apenas a liberdade de fazer qualquer coisa que qualquer um faria. Pode também pegar em formas clássicas, usá-las com perfeita mestria para dizer aquilo que as formas clássicas justamente não permitiam. Para além disso, tem uma particularidade também interessante que eu tenho que sublinhar, que é o último verso, que é uma pedra que havia em meio do caminho. Isto é um eco de um poema que está em alguma poesia, daqui a pouco irei falar, que é o poema No Meio do Caminho, que dizia: tinha uma pedra no meio do caminho. E repete, foi um poema escândalo, é muito conhecido, há até várias coisas sobre isso. Mas notem que dizer tinha uma pedra no meio do caminho é muito diferente de uma pedra que havia em meio do caminho. São duas formas de escrita totalmente diversas. Tinha uma pedra no meio do caminho é coloquial. E é coloquial brasileiro. Nenhum português... Bem, agora já vão dizendo. Mas nenhum português diz: então, estás aí com o pé nesse estado. Tinha uma pedra no meio do caminho, dei uma topada. Sabem o que é? Dar uma topada é dar com o polegar, com o dedo grande dói, que se farta. Dar com o dedo grande numa pedra. Depois o dedo incha, a pessoa não pode calçar sapato, anda com sandália. No inverno é aborrecido. E ninguém diz: tinha uma pedra no meio do caminho. A pessoa diz: olha, estava uma pedra no meio do caminho, não vi. Agora, também nenhum português diz: é uma pedra que havia em meio do caminho. Meio do caminho, mas vieste aonde? Agora, da Academia das Ciências? Sim, na Academia, uma pedra que havia em meio do caminho. Isto é uma versão quase paródica, ou uma versão cómica do que seria uma dicção portuguesa clássica. Substitui o tinha por o havia, e em vez de nu, fica em u. Dá um ar extremamente artificial, o que está de acordo com o soneto, mas ao mesmo tempo cria um efeito de cotejo ou de comparação com o primeiro poema, que faz toda, no fundo, o sentido do poema decide-se aqui. O próprio poeta modernista, que uma vez inventou uma pedra no meio do caminho, está a interrogar-se sobre aquilo que ele vai deixar, sobre o legado que ele vai deixar. E diz que o legado que ele vai deixar é uma pedra que havia no meio do caminho. O que, dito de uma maneira ou dito de outra, é sempre uma maneira de dizer outra vez que o que ele deixa é a poesia. E em que é que consiste a poesia? Em formas diferentes de dizer o mesmo. E o que é o mesmo? Uma pedra que havia no meio do caminho. E quando reparamos, estamos a repetir, a fazer uma forma crítica que é por emulação do poema original no meio do caminho. Isto é, nunca saímos dentro da poesia, exceto num ponto. Que é quando ele diz aqui que... esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturna em total vez não deixarei de mim nenhum canto matinoso, uma voz matinal palpitando na burma, que arranca-se de tudo quanto foi meu passo caprichoso. Passo caprichoso e pedra vão ser tópicos quase obsessivos na poesia do Drummond. E nessa poesia do Drummond, se nós juntarmos pedra, caminho, passo, poeta, encontramos uma expressão que é: na vida das minhas retinas tão cansadas. Muito curioso que esse poema, No Meio do Caminho, que é de 1928, foi publicado em 1928, tinha o Drummond 26 anos. A vida das minhas retinas tão cansadas. Porquê é que ele tem as retinas cansadas? Porque escreve muito à noite? Porque a eletricidade era cara? Só se chega a perceber isto realmente neste livro, Claro Enigma, no último poema, que se chama Máquina do Mundo, aliás, o antepenúltimo, que é também um poema que se tem que ler nesta perspectiva. O poeta vai numa estrada pedregosa de Minas, no seu passo caprichoso, vai para ali fora, aparece-lhe a máquina do mundo, abre-se toda para ele, mostra-se todo, e ele diz: as minhas retinas, os meus olhos estão cansadíssimos, não quero.
encolhe os ombros e vai-se embora e a máquina fica, então, não queres? Não. E ela, então, recolhe-se toda como estava e o mistério permanece. Que é uma coisa assim entre o cómico e o metafísico. Andou a procurar o sentido do mundo, etc. E a máquina, nada. E depois dá de resto, assim, exemplos curiosos, que é como uma pessoa que anda à procura do amor da sua vida, procura, e depois quando tem 80 anos é que ele aparece. Diz, agora, olha, tive umas coisas para fazer, não pude vir mais cedo. Mas agora que tenho 80 anos, desculpa. Não queres? Não, então pronto, ela recolhe-se toda e vai embora. Isto é uma maneira de introduzir na metafísica uma dimensão fundamental também na poesia do Drummond, que é o corpo. O corpo tem uma chatice, o corpo degrada-se, a pessoa perde qualidades, perde vigor. E o vigor, um dos momentos em que o vigor se nota é precisamente nas retinas, que ficam cansadas. É um dos pontos... Acho que era um ensaísta português chamado António José Saraiva que dizia que os olhos são a carne da inteligência. É um bocado injusto porque discrimina várias pessoas, mas explica o predomínio das metáforas da visão de várias pessoas, todos nós que usamos óculos, como dizia o Drummond, que qualquer brasileiro de óculos escreve poesia. Ele escreve isso numa carta para o Mário de Andrade. Qualquer brasileiro que tenha óculos, qualquer brasileiro jovem e de óculos, escreve poesia. E nós valorizamos os óculos. Eu disse, nunca se viu um burro de óculos. Conhece essa expressão? As pessoas têm que ter óculos. Mas todo este tema da pedra, do caminho, do passo, ligado à retina e ao cansaço, é uma das manifestações mais permanentes no Drummond, que forma uma constelação metafísica, sentido da vida, busca do conhecimento, busca do sentido, corpo desqualificado, corpo degradado, desejo, erotismo. Quando nós reparamos, é como se aquele primeiro poema, no meio do caminho, fosse a matriz que se vai desenvolvendo ao longo da vida, como se fosse a própria máquina da poesia dele. Mas a própria máquina, na medida em que tem no centro as retinas cansadas, duvida de si próprio. E como as retinas cansadas lhe permitem ver a si mesmo e, ao mesmo tempo, são uma forma de inteligência, a dúvida sobre si próprio é o próprio mecanismo de reprodução da poesia. Isto é particularmente difícil de descrever sem ler alguns poemas, porque, na verdade, o cerne de toda a questão é que o poeta está preocupado não tanto com a poesia, porque a poesia, de uma maneira ou de outra, faz-se. Que é esse exatamente o problema. Não vai faltar poesia. No caso do Brasil, então, com golpe ou sem golpe, com Lula ou sem Lula, nunca vai deixar de haver poeta no Brasil. Tem sempre poeta para tudo. E em Portugal é a mesma coisa. Aliás, Portugal é um país extraordinário porque, com todas as dificuldades, o negócio da poesia continua. A sério, é uma coisa... A vitalidade da edição de poesia em Portugal é enorme. A quantidade de poetas novos de qualidade que surgem todos os anos é também muito significativa. Agora, claro, depois os críticos vão aos balanços e dizem há anos que não aparece um poeta digno de nota. Mas isto é só para dar trabalho à Faculdade de Letras, porque, na verdade, há poetas novos, há pessoas que escrevem. Portanto, a poesia, de uma maneira ou de outra, vai existindo sempre. Agora, a razão de ser do poeta, considerado como um elemento singular, é mais difícil. E para isso nós precisamos ter, digamos, um pensamento. Ora, no caso do Drummond, isto é muito interessante, este livro é muito interessante por várias razões. O livro é publicado em 1930, mas uma das coisas de que mais se fala a respeito do livro nem são tanto os poemas, mas todo o processo em que o livro demorou. Vocês têm aqui no Instituto de Estudos Brasileiros esta edição, que é uma edição muito interessante, porque é uma edição comemorativa. Tem a primeira edição do livro facsimilada, estão a ver? Foi feita através de um exemplar que já tinha as marcas do tempo. Isto nesta época. Agora isto já não deixa de ter valor. Agora há uns leitores de livros eletrónicos que têm opções para envelhecer o texto. Por exemplo, a pessoa quer ler Os Irmãos Karamazov com marcas de gordura. Há livros que têm marcas de gordura, aquelas pessoas... Olha aqui este bocado, isto foi daquela mãozinha de vitela que
que eu estava a comer enquanto lia o julgamento. Olha isto aqui, olha, vês, no tempo em que tu fumavas, deixa aqui uma marca de nicotina. E os livros que são material, às vezes os herdeiros gostam muito. Olha, era com este livro que a nossa mãe dava as aulas sobre os Lusíadas. Tem anotações dela? Não tem nada, mas eu lembro-me dela levar isto para a escola. Palavra de honra, que um herdeiro há dias disse-me isto. Isto tem muito valor para nós, porque ela levava isto para a escola. E o que é que ela escreveu? Não escreveu nada. É os Lusíadas, era a edição que ela usava. Isto é banal, há muitas edições como essa. Sim, mas eu lembro-me dela levar para a escola isto. Pronto. Agora, nós hoje podemos fabricar, é uma ideia fantástica, fabricar em antigo, comprar um e-book novo e fabricar em antigo. Aquelas pessoas que dizem, não, ler e-book não, eu gosto de sentir o papel, gosto de sentir o cheiro e tudo, já têm. Podem sentir o papel sujo, com gordura, com as nodas, pode ser as marcas que o Dostoiévski deixou quando estava a escrever o manuscrito. Odor, por favor, selecione o odor. Alfazema não. Camomila não. Camomila enjoa-me muito. Não, eu quero o cheiro de papel velho depois do incêndio intenso. Cheiro de chuva, cheiro de cão depois de chuva. Que é um cheiro, a sério, é um cheiro assim, típico. E a pessoa, eu gosto desse cheiro. E seleciona e está a ler o livro com cheiro. É a prova de que a técnica resolve tudo. Portanto, o problema aqui encontram o original, encontram as resenhas que saíram quando o livro saiu, encontram alguma correspondência que foi enviada ao autor e tem, sobretudo, um prefácio que fala 63 páginas de um poeta e professor que talvez conheçam, que se chama Eucanaã Ferraz, Eucanaã com 2 As, Ferraz, ou Ferraz, que é muito meticuloso porque descreve todos os episódios da composição deste livro. A história principal da composição deste livro é a correspondência entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade, que vale a pena ser lida, que realmente é um talvez dos documentos mais interessantes da literatura brasileira. O Mário de Andrade conhecem, não é? Eles chamam-se ambos Andrade, e há um outro, também sabem, mas não eram... Nem havia assim Andrades por aí além no Brasil, nem eles eram familiares. É uma coincidência. Uma coincidência que, de resto, tem vários episódios curiosos. O Carlos Drummond de Andrade estava em Minas, o Mário e o Oswald em São Paulo. E em 1924, o Mário e o Oswald vão com os poetas franceses mostrar-lhes o Brasil. Eles que eram modernistas e tal, e estavam em São Paulo, que era a metrópole, a capital cosmopolita do mundo, onde é que eles vão? A Minas, mostrar-lhe o património clássico de Minas, a arquitetura portuguesa, as coisas coloniais, as obras do Aleijadinho e tudo. Porque aquilo realmente é bonito e não há nada melhor para lavar a alma de um poeta modernista do que ver o tempo em que o classicismo imperava e as pessoas não tinham dúvidas metafísicas. Aqui ponho a torre, não sei o que. Mestre, está inscrito desde a origem dos tempos que a poesia faz assim, não é? E foram lá. O Drummond tinha escrito, 2 anos antes, uma resenha de um livro do Oswald de Andrade, chamado Os Condenados, e o Oswald de Andrade gostou muito. E depois manda-lhe um cartão dizendo, olha, vou estar em Belo Horizonte, no hotel tal, passe lá, quero conhecê-lo. Ele foi lá e quis conhecê-lo e falar, mas conheceu também o Mário de Andrade. E gostou, sobretudo, do Mário de Andrade, que era um homem, segundo dizem as testemunhas, os testemunhos, de uma grande generosidade e um grande correspondente. Ele escrevia cartas, parece que é 30 e tal volumes, não é? A correspondência dele, se publicar toda, são 30 e tal volumes. A correspondência dele com o Drummond, que existe aqui, não existe, é um livro que eu recomendo absolutamente, porque aprende-se imenso sobre poesia, sobre literatura brasileira, e aprende-se imenso sobre pessoas que escrevem uma à outra, que hoje já é difícil. E o debate intelectual sobre ideias sobre o Brasil. Tem uma carta absolutamente escandalosa, chocante, mas bastante importante do Drummond para o Mário, de 24, em que ele diz, não, eu não me interesso por o Brasil. Acho o Brasil um asco. O Brasil enfim, eu até trouxe para ler, mas eu nem consigo ler aquilo. Mas está lá essa carta, é de 24 de abril de 24. Ele diz, no entanto, eu acho indecente continuar a ser francês no Brasil, portanto, tenho que me interessar pelo Brasil. A grande discussão que eles tinham era ali. Bom, mas resumindo, para não vos fazer perder muito tempo. Nessa carta, quando o Drummond conhece o Mário, escreve-lhe, passado uns meses, dizendo que está a escrever um livro de poesia
e que precisa dos conselhos dele. O livro chamava-se Minha Terra Tem Palmeiras. Imaginem, se isto é possível. Minha Terra Tem Palmeiras. Vocês que estão em Coimbra sabem de certeza o que é isto. Todos olham para mim com uma cara a dizer, claro, sabemos, mas não queremos, ignoramos completamente, mas não queremos que perceba que nós não... Minha Terra Tem Palmeiras foi escrita em Coimbra. E eles sabem? Sim, claro. Não sabem. Estão com uma cara completamente inexpressiva. Foi escrita em Coimbra por um poeta que foi preso várias vezes em Coimbra porque era contra a praxe. Esta parte depois tira-se do vídeo. Pode tirar do... Não, foi escrito por Gonçalves Dias, não é? Portanto, é uma canção do exílio, é uma poesia conhecidíssima. Toda a gente que estuda a literatura brasileira tem que saber aquilo. E tem uma particularidade, teve 2 paródias famosas por 2 poetas modernistas. Murilo Mendes e Oswald Andrade. Mas, de um modo geral, toda a gente parodiou aquilo. E o Drummond, por qualquer razão estranha, queria que o livro dele se chamasse Minha Terra Tem Palmeiras. Numa das cartas que ele envia ao Mário de Andrade, ele diz, cá vou eu progredindo, tentando convencer-me, tentando aplicar ideias em que não acredito. Porque, na verdade, ele não acreditava naquilo. Não acreditava que a terra tivesse palmeiras, não acreditava que as palmeiras pudessem ser uma coisa interessante em poesia, não acreditava na poesia nacional, não acreditava no nacionalismo sequer político, não acreditava no Brasil, não acreditava em nada, mas tinha só 22 anos. E o Mário, que era mais velho do que ele, tinha muitas leituras e que era um espírito bastante aguerrido, e era, de resto, o grande líder do modernismo nesse aspecto, insistia com ele e dizia, não, esse título é admirabilíssimo. Você tem absolutamente que fazer isso. E era implacável com o Drummond, porque viu ali um rapaz jovem, cheio de talento e, até desse ponto de vista, a relação entre mestre e discípulo, a leitura da correspondência é interessante. Por exemplo, entre o Mário e o Manuel Bandeira, que é na mesma época, nota-se bastante a diferença, porque o Manuel Bandeira era um homem maravilhoso e tinha uma maneira muito suave de lidar com o Mário e dizia, não, mas isso agora não vem ao caso. Há um episódio que vem ao caso, que é muito interessante, talvez conheçam um dos poemas interessantes de alguma poesia, que daqui a pouco, se tiver tempo, vou falar dele, chama-se Nota Social, começa com um verso que é o poeta chega na estação. E o Drummond envia para o Mário e o Mário responde, gostei demais da regência, muito bem, chega na estação, é popular, é brasileiro, abaixo a regência portuguesa, porque nós em Portugal dizemos o poeta chega à estação. Enfim, em Portugal os poetas não andam de comboio, não vão sequer à estação, mas o poeta chega ao aeroporto, nós somos um bocadinho melhor, mas enfim, o poeta chegou ao aeroporto, é como nós diríamos, ou ao heliporto, ou isso. Agora, chega na estação e envia a carta dizendo que está muito bem, que é assim que deve ser. Resposta do Drummond, que é a típica resposta espírito de porco, como se dizia. Gostou? Pois eu não. Pois eu fiquei alertado para isso e mudei e pus chega à estação. Não. Eu ainda não estou preparado para as suas ousadias. Entre a correção e o popular, eu escolho a correção. Eu acho isso de imitar o povo uma coisa besta mesmo, estúpido mesmo. Não, o poeta chega à estação. E mudou. O Mário fica... Ignomínia é a palavra que ele disse. Ignomínia. Mudar para A. Só que em Portugal, país desimportantezinho, se diz assim... É uma coisa, não sei o quê, para agradar... Não, nós dizemos... O senhor Carlos Drummond de Andrade, quando viaja, diz, cheguei na estação. Mas quando escreve poesia, telefona para Lisboa e diz, como é que está dizendo aí o seu Cândido Figueiredo? E está assim mesmo. É uma coisa violentíssima. E depois o Drummond escreve-lhe, como era realmente uma pessoa inteligente, e diz, não, eu não escrevi... Não mudei a regência para satisfazer Camilo e Caterva. Nota do Eucanã Ferraz. Esta é maravilhosa. Embaixo. Camilo. Provavelmente alusão ao escritor português Camilo Castelo Branco. Qualquer português lê isto e diz, meu Deus, provavelmente. O que é que quer dizer provavelmente na terra dele? Provavelmente alusão... Que outro Camilo? Não podia ser... Bom...
Não, e ele explica, não foi para satisfazer Camilo e Caterva, não foi por purismo, não foi por submissão, foi pela razão que lhe expliquei. Eu gosto da correção, não gosto disso de imitar o povo. Mas, refletindo, você tem razão. E voltei a pôr à estação. E saiu à estação. Mas, na estação, desculpa, exatamente. Volta a pôr na estação e assim ficou e é como está. Mas é um dos elementos interessantes, um dos pontos interessantes do conflito que havia entre eles. Porque, à mínima coisa, um salta com ignomínia e o outro diz isso é estúpido. Quando ele diz isso de imitar o povo é estúpido, ele está simplesmente a atacar toda a ideia que o Mário de Andrade, na altura, tinha para a língua. Para o abrasileiramento da língua que se fazia por aproximação com o coloquial. Eles, na verdade, é admirável ver como é que se entendem tão bem, tendo ideias tão diferentes sobre tudo. Mas depois, o episódio decisivo, ninguém sabe explicar. É por isso que a poesia é um mistério. Porque o Drummond anda com aquilo, Minha Terra Tem Palmeiras, mais um poema, tinha mais um poema, e um dia envia o livro para o Mário e diz, olha, você não encontra aí em São Paulo um editor camarada que edita o livro? Quero-me livrar disto. Um editor camarada era alguém que fizesse o jeito, que não levasse muito caro, não é? E o Mário diz, absolutamente. Não, ele não diz absolutamente que quereria dizer outra coisa. Claro, encontro, tal, você tem que se livrar do livro, o seu livro é maravilhoso, vamos encontrar, vamos fazer, manda o original do definitivo, não sei o que mais. Eu vou procurar. Isto para aí em janeiro, ou em dezembro, mais ou menos assim, é importante, a data é importante. Porque o Drummond, depois do Mário lhe dizer que encontrava alguém sem problema, teve 3 meses sem dizer nada. 3 meses para eles, que tocavam cartas quase todos os dias. Imagina mais ou menos que uma pessoa demorar 2 dias a responder a um e-mail. Então, o professor Osvaldo, uma pessoa demora 2 dias a responder. O outro pergunta, estás doente? Morreste? Não, naquela altura, 3 meses. Ao fim de 3 meses... Em abril de 1930, o Mário escreve ao Carlos Drummond e diz, Carlos, como é que é? Algum problema? O que é que se passa? Nunca mais disse nada. E ele diz, já tenho o livro saiu ontem, e ele mesmo escrever a mandar o livro, olha, chama-se Alguma Poesia. O outro ficou estonteado. Faz bem, porque Minha Terra Tem Palmeiras, realmente não era muito bom. Alguma Poesia, enfim... Está bem, fica assim meio aturdido. E não há nenhum testemunho, acho eu, espero não estar a dizer disparate, mas nesse intervalo, quando ele tem a certeza de que o Mário vai arranjar um editor para A Minha Terra Tem Palmeiras, cala-se, não diz mais nada, arruma a coisa e pumba, faz o livro na imprensa lá de Minas Gerais, chama-lhe Alguma Poesia, que é o título talvez mais modesto que se pode imaginar, alguma poesia, mas é poesia alguma. Alguma em quantidade e em qualidade, sabem o que isto quer dizer? Alguma poesia quer dizer que é pouca. E em qualidade quer dizer que alguma da pouca é poesia. O resto é assim uma coisa. O que é que quer dizer ao certo alguma poesia? Ora, isto torna-se muito interessante porque é um dos pontos a que eu queria chegar. Também, em 1930, que é a data em que sai o livro, saíram outros... E agora vou pôr aqui, se eu consigo chegar. Saíram... 1930 é considerado hoje um ano histórico na poesia brasileira. Porque sai o livro do Drummond, sai o... Não estejam já a olhar para lá. Quando for para olhar, eu digo. Esperem. Tomem atenção a isto. Sai o livro do Drummond, Alguma Poesia, que é o livro de estreia. Sai o livro de estreia de um outro grande poeta brasileiro, Murilo Mendes, que não tem... talvez a Joana Matos Frias fale dele, porque continua a ser assim um caso estranhíssimo no Brasil, e também tem um título, Poemas. Como se nós pudéssemos confundir aquilo com uma lista de supermercado, que chama Poemas. Mas já há mais gente que chama assim Poemas. Mas também é um título modesto. É um livro muito importante na poesia brasileira. E depois saem 3 livros de 3 poetas já constituídos. Libertinagem, de Manuel Bandeira, uma das obras-primas dele, e talvez o livro mais exemplarmente modernista dele, e sobretudo na prática do verso livre. Sai O Pássaro Cego, de um poeta hoje mais ou menos esquecido, chamado Augusto Frederico Schmidt, que eu durante muito tempo dizia Schmidt, só para Schmidt, é Schmidt,
que era só para brincar, mas é Schmidt. Acho incrível que uma pessoa se chame Schmidt no Brasil. Schmidt. E sai um outro, que é Remate de Males, que é do próprio Mário de Andrade, que é também um livro fundamental do Mário de Andrade, talvez o melhor livro de poesia dele. Há quem diga que é a obra-prima dele. E o Mário de Andrade publica, em 1931, um artigo a chamar a atenção para isto. Cuidadosamente não fala do livro dele, mas é a partir desse artigo que se cria a lenda do ano 30 e que o ano 30 fica com um marco na poesia, embora não só na poesia. E tem neste artigo, logo no princípio, agora podem olhar e vejam nesta segunda parágrafo esta frase: acabaram as inconveniências da Aurora. É uma frase maravilhosa, eu acho. Acabaram as inconveniências da Aurora. Uma pessoa pode chegar a qualquer lado e dizer: meninos, acabaram as inconveniências da Aurora. Então, e agora? Agora não sei, pode ser que amanhã venham mais, porque a Aurora tem estado doente. Mas isto presta-se a muita coisa. Mas acabaram as inconveniências da Aurora. A Aurora aqui é o nascer, não é? É o despontar, mas num sentido biológico. Agora, reparem no texto. O primeiro parágrafo descreve os livros e depois diz logo: todos são poetas feitos, e embora 2 deles só apareçam agora com os seus primeiros volumes, desde muito que podiam ser poetas de livro. Mas quiseram escapar dos desastres quase sempre fatais da juventude. Se isto fosse verdade, a humanidade já se teria extinguido, não é? Se fizeram e fazem versos, não é mais porque sejam moços, mas porque são poetas. Retenham isto. Esta me parece uma das lições literárias do ano. 4 livros de poetas na força do homem. Acabaram as inconveniências da Aurora. Acabaram porque eles já não são jovens, não são garotos, miúdos. Estão homens. Lembrem-se que o Drummond aqui tem 28 anos. Em 1930, quando publica o livro. E está a trabalhar nele desde os 22. Hoje, um miúdo com 28 anos, eu ainda há dias estava a ter uma conversa com o meu diretor na faculdade. Estávamos uma conversa assim, crispada, discussão e não sei o quê, e ele dizia uma coisa, eu não concordava, e ele, a essa altura: porque eu tenho 53 anos. Pensei: estou aqui a discutir com um catraio. Disse: olha, eu vou-me embora. Uma pessoa já acha um catraio uma pessoa de 53 anos. O meu pai tem 90 anos, sabe? Bom, o homem, notem isto, o problema do homem. A poesia brasileira muito que tem sofrido destas inconveniências, principalmente a contemporânea, em que a licença de não metrificar botou muita gente imaginando que ninguém carece ter ritmo mais e basta juntar frases fantasiosamente enfileiradas para fazer verso livre. Os moços se aproveitaram dessa facilidade aparente, que de facto era uma dificuldade a mais, pois, desprovido o poema dos encantos exteriores do métrico e rima, ficava apenas o talento. E já espanta um bocado dolorosamente esse monturinho sapeca de livros de moços, coisa inútil, rostos mais ou menos corados, excessiva promessa, resumindo, bambu chata que não resiste à primeira varredura do tempo. Devia ser proibido por lei, indivíduo menor de idade, quer dizer, sem pelo menos 25 anos, publicar livro de versos. A poesia é um grande mal humano. Ela só tem direito a existir com fatalidade, que é... Mas agora dizes tu que se vem aqui... Porque a parte a seguir é interessante. Passadas as inconveniências da Aurora. Portanto, inconveniências da Aurora é uma fronteira entre a juventude e a maturidade. Quando se pode publicar. Os moços têm muitos caminhos para onde tornar eficazes as suas falsas atividades. Conversem com o povo e o relatem. Descrevam festas de região bem detalhadamente. Ou se inundem de artigos de louvor aos poetas adorados. Coisa que eles também fazem. Poesia não. Escrevam se quiserem, mas não se involumem. O resultado dessa involumação precipitada das inconveniências da Aurora, refletindo bem, foi desastrosa. Foi desastrosa no movimento contemporâneo da nossa poesia. Uma desritmação boa, uma falta pavorosa de contribuição pessoal e, sobretudo, a conversão contumaz, a pó de traque da temática que os mais idosos estavam trabalhando, com fadiga, hesitações e muitos erros. Isto é uma coisa extraordinária. Porque isto podia ser o Olavo Bilac renascido e dizer: mas então que agora não tem rima? Isso não. Então vocês acham que agora é só enfileirar? Isto é rigorosamente o argumento contra a poesia moderna, o argumento mais popular. Mas é também uma ideia de talento como o elemento que torna a poesia poesia. E é um princípio de exclusão
que permite incluir na poesia qualquer coisa de essencial que vale sempre. Porque se o talento é o que faz a poesia, então, descontando os tais poetas que ficavam entusiasmados pela musa, o que há de constante, eterno, perene na poesia é o talento. Os poetas que têm talento são bons poetas, os que não têm bom talento ou são inspirados pela musa ou também não são bons poetas. É importante perceber isso. Esta metáfora, além de mais, a metáfora das inconveniências da aurora é uma metáfora biológica. Desde que há homens e mulheres que se passam as inconveniências da aurora. É impressionante o que a gente imagina quando pensa nas inconveniências da aurora. Sobretudo que em português temos esse nome Aurora, não é? Aurora. Enfim. Mas agora, o ponto interessante, para além disso, portanto, primeiro ponto que eu queria sublinhar. Há um argumento, ele retoma, o Mário de Andrade, que é o líder do modernismo, retoma um argumento popular contra a poesia moderna. Ele não é capaz de perceber, ou não quer perceber, ou recusa aceitar, que esses moços que vêm juntando coisas sem ritmo são uma consequência do próprio modernismo. O modernismo conquista a liberdade das pessoas fazerem isso. Se nem todos fazem bem, é da própria natureza do movimento, e a palavra é importante, que isto se faça. Ele repudia aquilo inteiramente. E diz que estes 4 agora publicam, atingem a maturidade. A poesia brasileira tem um ano excepcional porque aqueles 4 superaram as inconveniências da aurora. Passaram um limiar, passaram uma fronteira. Depois, todo o artigo, ele vai escrevendo sobre cada um deles, sobre o Manuel Bandeira, sobre o Drummond, sobre o Schmitt, sobre o Murilo Mendes, e em todos eles ele valoriza, sobretudo, o individualismo. A libertação pessoal. Por exemplo, sobre Manuel Bandeira, ele chega a dizer uma coisa maravilhosa que diz, cita este verso, não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Entendamos-nos, libertação pessoal. E mais adiante, na página seguinte, diz assim, muito curioso, não, deixa eu ver se é aqui. No final do primeiro parágrafo, fiz esta digressão para mostrar quanto Manuel Bandeira perdeu de si mesmo, para dar a um tema useiro dos nossos poetas de agora a sua cristalização mais perfeita. Será talvez a ironia da sorte contra esse grande lírico tão intratavelmente individualista, isso dele, isto é um erro claro, enfim, isso de ele ser tanto maior poeta quanto menos Manuel Bandeira. Isto vai ser a ideia do artigo. E não é a ideia no sentido de despersonalização que depois, por exemplo, o Casais Monteiro retoma a propósito do Pessoa por influência do T.S. Eliot. É a ideia a respeito da afirmação da individual do poeta. O Manuel Bandeira é uma pessoa que a gente conhecendo-a, ela tem umas certas particularidades. O sucesso dele no verso livre consiste em encontrar uma forma de expressão individual que é reconhecidamente individual. O Drummond é seguidamente apresentado como o mais individual deles todos. E o Mário chega a dizer, vocês depois podem ler o artigo, para não perdermos muito tempo com isso, mas ele chega a dizer que ele é um poeta tímido, excessivamente tímido, timidíssimo, ele tem um gosto vincado pelos superlativos, timidíssimo, e diz que eu chegava a não querer ter conhecido na intimidade. Enfim, a intimidade não tem naquela época o sentido que tem hoje. Atenção, não vão dizer lá para o Brasil que eu disse que eles eram amantes. Nada disso. Nada disso. Intimidade significa ter trato pessoal continuado. Intimidade podia ser também carta, não é? Correspondência íntima. A pessoa pode ter correspondência íntima com uma pessoa com quem nunca falou, ok? Isto fique claro. Portanto, ele chega a dizer isso. Eu desejaria não conhecer intimamente Carlos Drummond de Andrade para melhor achar pelo livro o tímido que ele é. Página 33, por baixo de 2 versos que são dos mais curiosos do Drummond, que é um poema humorístico chamado A Toada do Amor e que termina Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está o infinito. Era esta ideia que eu acho que era importante reter, porque todo o artigo, em 1930, é da avaliação de 4 poetas importantes, sem dúvida 4 poetas importantes, como individualidade, como pessoas como obras que vão ser valorizadas porque atingiram uma diferenciação individualizadora.
Ele não está a dizer que eles são os mestres do verso livre, necessariamente. Ele está a dizer que o Manuel Bandeira encontrou no verso livre a forma de exprimir a sua individualidade. E que, através da poesia do Carlos Drummond, ele poderia, se não o conhecesse, ficaria a conhecer melhor o tímido que ele é, do que assim já sabe que ele é tímido, vai reconhecer o tímido que ele é. Mas aqui não é um problema de biografia, de expressão da personalidade na poesia. Aqui é um problema de individualidade poética mesmo. De autores que, passadas as inconveniências da Aurora, o que no caso do Manuel Bandeira até é um bocadinho palerma, porque ele já tinha alguma idade nesta altura. Mais ou menos como dizia do Saramago, quando publicou o Ideal do Convento, ele ultrapassou finalmente as inconveniências da Aurora. O que no caso dele era verdade. Bom, mais ou menos verdade. Bom, mas é a individualidade poética. Ora, o que é que significa, em 1931, o Mário de Andrade falar destes poemas, destes poetas, salientando a individualidade? Eu vou-vos ler umas passagens de um texto que ele escreveu, de uma conferência, que também conhecem, talvez, que se chama O Movimento Modernista, foi publicado em 1942, é um balanço do movimento modernista, 20 anos depois, não é? E diz coisas... Vou-vos ler só uma parte, que é uma das... enfim, do cerne do pensamento do Mário de Andrade a respeito do que foi o movimento modernista. O que caracteriza a realidade que o movimento modernista impôs é, a meu ver, a fusão de 3 princípios fundamentais. O direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional. Nada disto representa exatamente uma inovação e de tudo encontramos exemplos na história artística do país. A novidade fundamental imposta pelo movimento foi a conjugação destas 3 normas num todo orgânico de consciência coletiva. E se antes nós distinguimos a estabilização assombrosa de uma consciência nacional num Gregório de Matos, um Castro Alves, não sei o quê, eram episódicos como realidade do espírito. E, em qualquer caso, sempre um individualismo sublinhado. Ora, o nosso individualismo entorpecente se espreguiçava no mais desprezível dos lemas modernistas. Não há escola. Não há escolas. E isso terá, por certo, prejudicado muito a eficiência criadora do movimento. Não haver escolas. E se não prejudicou a sua ação espiritual sobre o país, é porque o espírito paira sempre acima dos preceitos como das próprias ideias. Já é tempo de observar não o que um Augusto Maier, um Tasso da Silveira e um Carlos Drummond de Andrade têm de diferente, mas o que têm de igual. E o que nos igualava por cima dos nossos despautérios individualistas, inconveniências da Aurora, era justamente a organicidade de um espírito atualizado que pesquisava já irrestritamente radicado à sua entidade coletiva nacional. Esta passagem é muito importante porque é a descrição do modernismo como um movimento coletivo que tem uma realidade em si mesmo, independentemente dos indivíduos, através do enraizamento na realidade nacional, e que é a força que igualiza os poetas. Eles são diferentes, mas essa força igualiza. E o que é importante, porque ele diz já é tempo de observar, não é o que os separa. Portanto, não é a sua individualidade. O que é tempo de observar é o que os iguala, o que os torna iguais. E o que é que os torna iguais? Pertencerem ao mesmo movimento e estarem enraizados, como ele diz, irrestritamente radicado à sua entidade coletiva nacional. Isto é em 42, 2 anos depois do ensaio de 30. Como é que uma coisa se conjuga com a outra? Na verdade, elas não são incompatíveis. Não são incompatíveis. Mas o foco, a ideia fundamental, é contraditória. Por um lado, quando se trata de fazer o balanço do modernismo, o coletivo é fundamental. Há um movimento. As coisas que caracterizaram o modernismo já existiam, mas agora são um todo orgânico. E enquanto todo orgânico, aí é que ele faz uma diferença, e faz uma diferença que se impõe ao espírito, à nação. Os despautérios individualistas não prejudicaram a eficácia do movimento, porque o espírito paira acima da nação. O que é o espírito? O espírito nacional, da nação, acima das brincadeiras. Quando esse espírito paira
e irrestritamente se enraiza na realidade, todos eles partilham do mesmo. E um Carlos Drummond de Andrade é igual a um Augusto Maia ou um Tasso Silveira nesse sentido. No sentido em que a sua individualidade se subordina a um enraizamento na realidade local. Aqui o problema principal é a diferença entre as metáforas. O cerne da diferença de um artigo para o outro é a oposição entre os despautérios, não é? Os despautérios modernistas, despautérios individualistas, desculpem, está aqui mesmo. Portanto, o espírito paira sempre acima dos pautérios individualistas. A expressão despautérios individualistas seria, aparentemente, um sinónimo das inconveniências da Aurora. Mas as inconveniências da Aurora é uma metáfora biológica, os despautérios individualistas são uma metáfora social e histórica. No balanço do modernismo, ele está a falar do movimento histórico e da capacidade do movimento histórico se impor acima do despautério, do individual, do particular. No ensaio de 30, ele está a falar de cada um dos poetas e da evolução biológica que os amadurece. Mesmo o poeta maduro, quando nós dizemos é um poeta maduro, nunca dizemos é um poeta sediço, porque seria feio, mas é um poeta maduro. Quando é um poeta maduro, estamos a usar uma metáfora que é uma metáfora biológica. Numa versão otimista, até presumo que o indivíduo começa a escrever aos 15 anos, está nas inconveniências da Aurora, ainda é adolescente, se continuar, é um poeta maduro aos 30. Mas pode não ser grande poeta, etc. Agora, reparem, o argumento das inconveniências da Aurora, se fosse aplicado em rigor, se tivesse sido aplicado ao Rimbaud, uma boa parte da poesia moderna teria tido uma outra configuração. Porque não há mais inconveniência da Aurora do que aquilo, de que um sujeito que chega aos 18 anos, ou 16, ou o que é que ele tinha, faz uns livros assim maravilhosos e depois vai à vida dele. Quer dizer, até agora não faz mais nada, isto é assim, a responsabilidade... Não quer saber, não tem problema de legado para o país, nem do que é que significa a poesia, simplesmente fez o que tinha a fazer. Nem foi ver a certidão de idade, a ver se já tinha feito 25 anos para publicar, ou para se involumar. O que significa que, em matéria de poesia, pelo menos, o argumento biológico não existe. O problema aqui, já perdi muito tempo, mas era para aqui que eu queria chegar, na verdade, ao Drummond, é que o pensamento do Mário, como está dominado pela ideia do movimento modernista, não tem realmente espaço para pensar o problema da individualidade do poeta. Ele tem espaço para pensar o poeta enquanto entidade individual. Mas, curiosamente, por ironia, o modo como ele pensa a individualidade individual é uma forma rigorosamente conservadora, antimodernista, que é a ideia do talento. A ideia de que uns têm talento e outros não têm. E que quem não tem talento não tem licença para publicar livros. Que, além de conservadora, é até castradora. Porque muitas vezes há poetas que publicam, e finalmente ele fez um livro decente. Bolas, há 10 anos a ler aquelas porcarias. O que às vezes acontece. As pessoas insistem e encontram o seu tema. Mas o problema da individualidade do poeta é muito mais importante do que a maturidade, do que atingir os 25 anos, do que superar os despautérios. Os despautérios, por outro lado, não se distinguem da própria natureza do movimento. Há um lado histórico, doutrinário, teórico no Mário de Andrade, de afirmação do modernismo, que cria dois Carlos Drummond de Andrade. Um Carlos Drummond de Andrade integrado no modernismo, que é aquele que se torna poeta brasileiro porque a realidade o impregna necessariamente, e outro Carlos Drummond de Andrade, que se torna poeta do modernismo porque superou as inconveniências da Aurora. Ora, o Mário de Andrade é a testemunha, talvez única, desse processo no Drummond. É a testemunha do processo através do qual o Drummond se torna um poeta brasileiro. E o processo é exatamente o contrário. Qual foi a maior inconveniência da Aurora de que o Drummond se libertou? As palmeiras. Agora, essa parte em que vocês dizem. As palmeiras. Chamaram-lhe poesia Minha Terra Tem Palmeiras. É uma inconveniência da Aurora, é uma coisa infantil. Como o próprio Mário depois dizia, isso até era muito grande. Como se o tamanho do título fosse importante. Até era muito grande. Ele, se calhar, tinha arranjado um editor que editava o livro, mas assim, em pequenino. Em formato pequenino. Como agora, há dias vi um cartoon maravilhoso, que era um escritor a dizer o meu novo livro saiu nos seguintes formatos. Papel,
e-book, recitado por um corvo robotizado, nanodote, nanodote, pergaminho falsificado, recitado por um pássaro em migração. É a quantidade de possibilidades que a pessoa tem. E ele se calhar arranjou um... Não cabia. Mas este ponto, isto é que é, enfim, digamos, o cerne da ideia, do ponto em que eu queria chegar. Há realmente um problema de maturação dos poetas, certamente. E há um problema de integração dos poetas no movimento. O problema aqui é paradoxal porque o movimento, o modernismo, é exatamente um movimento de liberdade que garante aos poetas a possibilidade de se exprimirem quando ainda não atingiram aquilo que o Mário de Andrade considera a sua individualidade poética. O que no caso do Drummond nem é verdade, porque ele já era assim desde muito novo. A possibilidade da pessoa se exprimir livre de cânones ou livre de uma ideia herdada, legada, rígida do que é poesia, é uma possibilidade crucial do modernismo. Uma pessoa podia começar a escrever com 15 anos e dizer: o que é que eu vou escrever? Olha, agora estás na época moderna, imaginem uma aula no liceu em Minas Gerais. Recebi agora uma comunicação do Ministério, estamos em pleno período do modernismo. A partir de agora, não há definição de temas próprios de poesia. Isso era nos parnasianos. A partir de agora estás autorizado a usar qualquer tema. Posso falar da rede lá de casa? Podes falar da rede lá de casa. Até balança e tem ritmo. Sim. Outra coisa, estás autorizado a usar qualquer linguagem. Posso usar a palavra pito? Podes usar a palavra pito desde que não seja na aula. Podes usar qualquer... Na verdade é isto. Não, sério, não vem uma diretiva do Ministério da Educação, mas a revolução poética do modernismo destrói estas duas ideias. Não há linguagem própria da poesia. Qualquer linguagem pode virar poema. Não há tema próprio da poesia. Nós lemos poetas modernistas brasileiros, ou qualquer poeta modernista, e eles falam de qualquer coisa. Porquê é que há de ser só o amor e a passagem do tempo? É certo que o amor ajuda a passar o tempo, mas porquê é que há de ser só isso? Ou porquê é que há de ser o amor e a passagem do tempo conjugados? O tema do Carpe Diem, essas coisas todas. Porquê é que há de ser só o sentido da vida? Porquê é que não há de ser o domingo, nenhum desejo neste domingo? Por que não? Porquê é que não há de ser o leiteiro? A morte do leiteiro, que é um dos, como sabem, um dos grandes poemas do Drummond. Esta libertação cria a condição em que o próprio poeta, ou melhor, a constituição de um sujeito que escreve, com óculos ou sem óculos, em poeta, em princípio é muito mais fácil, no sentido de que é muito mais livre. Porque não há cânones, a pessoa pode dizer isto é poesia, mas fraquita, está bem, mas é poesia, certo? Sim, quer dizer, não é prosa. Mas posso continuar? Podes. Eu não tenho coragem, mas podes, mas não me encoraja porque, sabes, a poesia... Esta conversa nós todos já tivemos com pessoas novas que escrevem poesia. E pode ser transformada em crítica. Agora, isto é completamente diferente da conversa de dizer houve uns despautérios individualistas, mas depois tudo se organizou num todo orgânico. E é diferente, sobretudo, porque o momento em que isto se organiza num todo orgânico é quando? Adivinham? Tenho 1 ano para isto. Não acredito. 1930, precisamente. 1930, nesta conferência, e a partir daí, é o ano que marca a etapa tranquila. Agora é tranquila. Agora acabaram as diabruras. Agora acabou a destruição. De 1930 em diante, o modernismo está estabelecido e vai definir-se. E vai inundar tudo. Isso coincide com o Getúlio Vargas, coincide com a criação do ensino primário a estender-se a todo o país, coincide com a Revolução de 30, chamada Revolução de 30, toda essa transformação, coincide com a nacionalização da indústria pesada. Ele aqui, o Mário de Andrade, diz que a libertação do verso livre e a indústria pesada são a mesma coisa, o mesmo movimento, portanto... Por isso é que era injusto aos operários da petroquímica dizerem que eles faziam parte da aristocracia operária. A indústria pesada, a petroquímica, é o mesmo. Porquê? Porque é o todo orgânico. É a fusão da atividade espiritual com a nação. Esta diferença é crucial para perceber tudo o que está aqui. Ora, isto significa que se exclui do modernismo
todo aquele que não partilha desta ideia, de acordo com o Mário em 42. Mas ele inclui no modernismo poetas que partilham e não partilham desta ideia. Designadamente o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond de Andrade são os poetas mais céticos relativamente à relação entre poesia e nacionalidade, entre modernismo e nacionalidade. E o Mário de Andrade tem obrigação, porque foi testemunha de todo o processo em que o Drummond tentou aplicar aquilo em que não acreditava e o resultado que isso deu, o abandono do título e a criação de alguma poesia. Ora, o que é que isto significa? Significa que há um problema criado pelo modernismo que o Mário de Andrade não tem condição para pensar. Ele pensa ainda como poeta parnasiano quando está a pensar nos poetas individuais, quando quer pensar no poeta individual, mas pensa como poeta modernista em sentido brasileiro, quando pensa no movimento. Pensa no movimento como um conjunto, como qualquer coisa que está orientado para uma finalidade. E essa finalidade é criar uma cultura verdadeiramente brasileira, em que se integraria a poesia. Ora, o problema que o Drummond vai tratar poeticamente, e que era esse que eu queria... Não sei, já é muito tarde. Já quase. O poema que ele vai tratar é precisamente esse paradoxo em que fica o poeta. O poeta não pode deixar de ser modernista. Isso é evidente para ele. O Drummond é um poeta moderno. E é um poeta modernista. Um poeta que escreve Mariquita, dá cá o pito, no teu pito está infinito, só pode ser modernista. Não pode ser parnasiano, não pode ser neoclássico, não pode ser outra coisa. É um poeta modernista. Nem que escreva isso para epatê, o que não é sequer o caso. Por outro lado, havendo o poeta modernista tendo a licença de composição que tem, não pode diferenciar-se através de uma arte poética que não seja a dele. Ele, de alguma maneira, tem que a construir. E, no caso do Brasil, este problema existe na forma do contributo para o todo orgânico. É o tema da correspondência entre o Mário e o Drummond. Quando estão a discutir o nacionalismo, eles estão a discutir, no fundo, a possibilidade de haver uma poesia genuinamente brasileira no modernismo. E o imperativo de, uma vez sendo brasileiro, não ser mais decente, continuar francês em Minas Gerais, de fazer poesia brasileira. A individualidade, isto significa que a individualidade se define pelo modo como contribui para o todo. O poeta existe para quê? Para fazer poesia brasileira. O que é que significa fazer poesia brasileira? Fazer poesia modernista, naquela época. O que é que significa fazer poesia modernista? Primeiro, ter uns despaltérios individualistas, partir a louça, esculhambar, fazer aquelas coisas que o Osvaldo fazia, depois toda a gente desprezava e dizia que ele fazia verso livre porque não sabia nem português, nem rimar, nem nada, o que era bastante injusto. A fazer o poema piada, por exemplo, que é que o Mário diz que foi a coisa mais horrível que o modernismo teve, o que é injusto também. O Osvaldo Andrade tem um poema piada que é enfim, todo o Brasil. Um que diz que quando o português chegou ao Brasil, vestiu o índio. Se o português tivesse chegado ao Brasil debaixo de uma bruta chuva, o índio despiou o português. E nós pensamos que realmente era bom. Quem sabe o Brasil hoje não seria uma nação diferente se fosse povoada por portugueses despidos. Não é? Mas é um poema piada que concentra a contingência, de certa maneira, um lado contingente da colonização. Logo, qual é o problema que o Drummond enfrenta? Por via da questão nacional, ele enfrenta o problema do legado do poeta para o país. E coloca, no fundo, o problema do legado do poeta modernista para o país. Como é que o poeta pode ser modernista e ter a preocupação de um legado? Se pensarem bem, há um paradoxo nesta situação. Por definição, o poeta modernista, assumindo essa liberdade de criação, de invenção, de destruição ou difamação, como diz o Mário neste poema, difamação de todos os cânones, de todas as artes poéticas, ele reivindica o direito de declarar poesia aquilo que ele escreve, aquilo que ele considera poesia. Mas na medida em que todos têm esse direito,
O direito de declarar aquilo que ele escreve não é uma característica poética constitutiva. A única coisa que o pode constituir é a própria obra. Se toda a gente está a declarar a própria obra como poesia, nós voltamos novamente aonde? Às inconveniências da Aurora. Voltamos novamente a quê? Ao talento. Há uns que têm talento. Sim, poesia pode ser isto. Mas tu não tens talento para dizer o automóvel entrou na estrada. Isso não é poesia. Porquê que não é poesia? Tem ritmo, tem movimento, tem cilindrada, era um Maserati. Não, isso não é poesia. Tu não tens poesia, não. Paras, não escrevas, vai-te embora. Agora, o poeta chegou na estação. Isso é poesia. Sobretudo por causa do que vem a seguir. Porquê que uns fazem poesia e outros não fazem? A resposta do Mário de Andrade é o talento. Há a resposta mais clássica do que isso? Isto é, se o poeta modernista, penso eu, isto é um assunto, depois, se eu vos deixar tempo, vocês dizem o que acham. Se o poeta modernista reivindica a liberdade de se livrar de todas as formas e de se apropriar das formas antigas com os seus propósitos, ou ele não tem qualquer problema com o legado que deixa ao país e com o papel do poeta, ou se ele tem esse problema, tem que recorrer, e o exemplo do Mário de Andrade atesta isso, ele tem que recorrer a um argumento clássico. Isto é, o poeta deixa um legado porque ele tem talento, e o talento dele tem valor. E logo, o valor daquilo que ele faz é garantido pela expressão do seu talento, e nós não corremos o risco de estar a ler um indivíduo que não sabia escrever e a fazer passar por poesia coisas só porque era amigo do Mário de Andrade, que é o que algumas pessoas dizem da poesia do Osvaldo de Andrade. Depois precisou de todo um movimento exigente para o defender. Esta dificuldade está na raiz do Drummond. O que é que o Drummond vai fazer no primeiro livro? Eu penso que há duas linhas muito claras. Enfim, nós podemos dizer no primeiro livro ele tem várias coisas que são tipicamente modernistas, como é evidente. As coisas sobre o cotidiano, as coisas do jornal, o desaparecimento dos temas habituais, o tratamento dos temas habituais, o sentido da poesia, o sem sentido da poesia, o sentido da vida, o sem sentido da vida. O tema da vida besta, que é muito glosado, o amor, o erotismo, a infância, que está presente na obra poética do Drummond desde o princípio. A terra natal, a figura do pai, a família. Um dos poemas mais extraordinários é a descrição da família. Leia, que chama-se Uma Família. Agora, há duas coisas que ele vai fazendo em paralelo. Uma é dizer que é ele. Que parece uma coisa banal, mas não. Em quase todos os poemas ele diz que é ele que está a escrever. Desde o princípio. Outra é dizer que é ele, mas que às vezes está vestido de humorista inglês, que é um outro poema. Não tem nada, não tem a ver com a ideia do Pessoa, dos heterónimos, enfim. Continua a ser imensamente discutido. Que a capacidade que o Pessoa tinha, ou a capacidade ou a inevitabilidade de criar individualidades dramatizadas para fazerem poesia. Aqui é a própria ideia do poeta que vai sendo tematizada desta maneira. Por um lado, ele tem que colocar o problema, sou eu, e na medida em que sou eu tenho que dizer o que é que estou aqui a fazer. É uma responsabilidade histórica que eu tenho, até porque correspondo-me com um sujeito chamado Mário de Andrade, está farto de me dizer isto, o livro é dedicado ao Mário de Andrade, e naquela época não havia exterior para isto, não havia exterior para a ideia de que a poesia tem um compromisso com a história. Mas através desse compromisso com a história, que aparece na forma nacional, aquilo que o Drummond realmente procura é um compromisso com a história, muito para além do próprio nacionalismo. É a própria problematização do papel, da presença, da natureza, do que significa ser poeta, numa altura em que os códigos poéticos, digamos assim, foram esfacelados ou, pelo menos, destruídos no processo inexorável da poesia moderna. Isto cria a outra vertente que ele tem, que é talvez a vertente mais esquecida, mas que é a mais insistente ao longo do texto. Que é, ao mesmo tempo que ele diz, sou eu que escrevo isto, ele diz, mas eu sou um humorista. E a maior parte dos textos são, de facto, poemas humorísticos. Tanto que até adotam uma estrutura típica do humor, que é o punchline. Ele consegue transformar, vou dar aqui um exemplo, transforma a figura clássica da chave
da Chave de Ouro, no punchline, por exemplo, um poema sobre Itabira, que é a terra dele. Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Caué. Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos. Os meninos seguem para a escola, os homens olham para o chão, os ingleses compram a mina. Isto é um procedimento muito frequente neste livro, a enumeração simples. Só na porta da tenda, Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. E de repente é assim uma coisa... que também podia ser uma repetição do nosso tema. Uns fazem isto, outros fazem aquilo, mas há um que faz diferente, como a história do João Raimundo. Aquele que eu vos queria ler é Construção. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua. Uma enumeração de ações, pessoas estão a fazer coisas. Último verso. E o vento brinca nos bigodes do construtor. Para já pôr bigodes em poesia já é engraçado, não é? Sabem que hoje nós, desde o António Guterres, nunca mais ninguém confiou num político com bigode. Lembra, o Guterres tinha um bigodinho quando era primeiro-ministro. Agora já não há bigodes. Não é? A não ser umas pessoas que deixam crescer o bigode. Porque sabem que há um concurso para bigodes em Portugal? Sério, para bigodes estranhos. As pessoas vão lá. Há bigodes até com entrada USB e tudo. Agora, o vento bico, outro. Há imensos que têm... Mariquita dá a toada do amor. É preciso fazer um poema sobre a Bahia. Portanto, tem esta secção Lanterna Mágica, que é sobre vários locais, termina dizendo, é preciso fazer um poema sobre a Bahia. Mas eu nunca fui lá. Isto tem que ser lido em cotejo com um poema chamado Europa, França e Bahia, que termina justamente não falando da Bahia. É um poema curioso, porque ele vai... Meus olhos brasileiros, sonhando exotismo, Paris, a Torre Eiffel, depois cansa-se, vai para atravessar a Mancha, vai à Itália, vai chegar à Turquia, à Rússia, termina... Chega! Chega, mesmo com ponto de admiração. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio, com aspas e tudo. O poema. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido da minha terra... Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Isto é mesmo, a gente está mesmo a ver que isto é um poema adequado para pôr num livro chamado Minha Terra Tem Palmeiras. Ele era como era mesmo, a canção do exílio. Os outros fazem paródias. Este ano em paródias faz. Como é que era mesmo? Esquecido, tinha palmeiras? Coitada deles. Chega, depois de vir ao mundo, de ir à Rússia, volta, regressa, mas quando regressa, continua no exílio. A forma de distância, de voltar ao Brasil, saber que o Brasil... Voltar ao Brasil é voltar do exílio. Voltar do exílio é o Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é nação. Nação é Palmeiras. Palmeiras... tem Palmeiras. Ai, coitado. Ele reconhece isso, aceita isso, mas depois diz... Faz lembrar uma aluna de Braga que uma vez ouvi na minha faculdade, nos serviços académicos, encontrou uma amiga. E ela disse, então estás aqui? Não estavas no Minho? Estava no Minho, mas olha, vim fazer aqui comunicação. Pode ser mas é um diferente. E na verdade é das coisas mais cristalinas que eu já vi. As coisas podem ser mas dentro do que é diferente. E aqui é depois de voltar, é certo que a ideia nacionalista andou à volta, mas voltou ao local de partida, que era o próprio país, a terra, a nação. Mas como era mesmo? Eu sei, eu andei na escola, sei. Espera aí, eu sei responder a essa. É Canção do Exílio, certo? Certo, Canção do Exílio. Como é que é? Já não sabe. Sabe que é vagamente Palmeiras ali. E vai para política literária. O poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz. Poema dedicado ao Manuel Bandeira, que terá comentado quando leu isto, dizendo, eu do nariz só tiro o que toda a gente tira. Porque isto é uma discussão que havia... O Manuel Bandeira um dia disse, sobre a crítica, o problema é que o poeta federal está sendo resenhado por crítico estadual. Que era uma piada, naturalmente. Ele... chega ao meio do caminho, volta, conhecem, não sei, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra.
Este é um emblema do modernismo, realmente, mas é um emblema humorístico. Embora o Eucanã Ferraz diga que é um dos poemas onde não há sombra de humorismo. Quer dizer, uma pessoa a dizer no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Não há sombra de humorismo aqui. Há coisa mais típica do humorismo que a repetição de uma frase até ela não significar nada. Como aquelas brincadeiras que nós fazemos na escola, pedir à pessoa para repetir uma frase que depois... sabem, duas frases juntas e depois aquilo ligado dá uma coisa que são cantilenas, mas stop, don't stop, don't stop, stop, don't stop, sabem? Há várias, em inglês há muitas. Nenhum desejo neste domingo. O fato ainda não acabou de acontecer e já a mão nervosa do repórter, o marido está matando a mulher ensanguentada grita, ladrões arrombam o cofre, a polícia dissolve o meeting, apenas escreve. Sempre a enumeração de factos. Parece, alguém disse que a poesia do Drummond, neste primeiro, o António Cândido. Por acaso, outra coisa engraçada, os críticos às vezes são tramados. O Eucanã Ferraz diz, tenho uma nota em que diz, António Cândido, no seu extraordinário ensaio sobre o Drummond, diz que em 1930 a poesia dele se limita a restar. E ele tinha acabado de dizer em cima. A poesia de Drummond, ao contrário do que alguns dizem, não se limita a restar. Depois, entre baixo, no seu extraordinário ensaio. É para não pensarem que eu estou a dizer mal do António Cândido, viu? É extraordinário, mas, e, na verdade, não, porque depois de restar isto, apenas escreve, diz, vem da sala de linotipos, a doce música mecânica. O que é que isto significa? Agora, vou-vos ler só, porque há aqui... Vou-vos dizer quais eram os poemas, vocês depois leem, que eu gostava de ter falado mais em particular, mas para tentar tornar mais claro o meu argumento. O primeiro poema do livro tem sido muito discutido, poema de 7 faces. Toda a gente conhece. A primeira estrofe diz, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Na primeira edição, gosto vem com O. Vai, Carlos, ser gosto na vida. Carlos é ele. E ele começa a escrever. Isto é quase como se fosse uma paródia da cena da inspiração. Pelo menos, como eu referi há bocado. Olha, queres ser poeta? Vai, faz poeta. Vai. Queres tu? Sou a musa. Ainda bem que és a musa. Se fosse a minha sogra, não fazia nada do que ela manda. Vai, Carlos. Ele nasce. Isto se fosse um destino. Mas ecoa aqui... Também outra ideia muito clássica, a ideia das moiras, acho que é moiras que se dizem. Quando a pessoa nasce, elas estão a tecer o destino da pessoa, a criança ainda está a alimentar-se e as moiras já estão ali a tecer o destino. E é o que lhe acontece aqui, é como se tivesse um destino, ser gauche. Ser gauche significa, isto é uma palavra francesa, como sabem, significa ser várias coisas. Desastrado, inadaptado, embaraçado. Isto é uma pessoa que não encaixa bem. E esta é realmente uma das ideias mais interessantes, ou de uma das palavras mais expressivas para caracterizar o Drummond. Ele é modernista, mas não encaixa bem do modernismo. Ele quer ser nacionalista, mas ele não encaixa bem no nacionalismo. Ele usa o verso livre, mas não encaixa bem no verso livre. Ele usa o soneto clássico, mas não encaixa bem no soneto. Quer dizer, ele nunca encaixa bem. E se forem ver toda a evolução da poesia do Drummond, ele vai desde o primeiro livro até... Ele deixou 12 livros inéditos. Quando morreu tinha uma obra inédita muito grande. Os últimos livros dele tinham um predomínio da poesia erótica. Mas já está presente no princípio. Mas nós notamos que há um conjunto de temas que estão desde o princípio até ao fim na obra poética dele, que são os mesmos, que ele, de resto, reuniu naquela antologia de 62, organizou a antologia com temas, mas o tom, a concentração é sempre diferente. Ele tem a Rosa de Povo, uma poesia quase de militância, de grande compromisso com a história, sobre a guerra, sobre a Batalha de Stalingrado, etc. Poemas longos, épicos. Depois, logo a seguir, vem o Claro Enigma, em que vai buscar poesia sombria, pessimista, em sonetos. Tem poemas sobre a infância e a adolescência, depois tem poemas sobre a idade adulta. Depois tem uma fase memorialística. É como se ele andasse em campanhas. Como se ele, na sua inadequação, ou na sua vida gauche,
ele andasse em campanhas enquanto poeta. Em cada campanha vai experimentando coisas diferentes. E, ao ser coisa diferente, ele continua a ser a mesma coisa. É um pouco a ideia da iterabilidade, que é aquilo que se repete, sendo diferente, mas tendo um núcleo que nós reconhecemos. Que é o que acontece, por exemplo, com as palavras. Imagina a palavra inexorável. Ou até uma palavra que nasceu em Coimbra. Perfunctório. Cada vez que uma pessoa diz a palavra perfunctório, está a dizer a mesma palavra e está a dizer uma palavra diferente. Se estivermos numa conferência em Coimbra, eu vou apenas apresentar umas considerações perfunctórias sobre a obra de Carlos Drummond de Andrade. É uma coisa. Agora, se está no Parlamento, e se vem aquele líder do PSD, que infelizmente foi removido, que era maravilhoso, o Hugo Soares, e diz: Vossa Excelência tem uma visão perfunctória da realidade. É outra. Aí tem graça, é do humor involuntário. Ou se vem alguém na televisão dizer mais perfunctório do que isso não podia ser. Por exemplo, a comentar aquela alocução aos sportinguistas do Bruno de Carvalho. Extremamente perfunctório. Um pouco oligofrénico, talvez oligárquico, mas perfunctório seguramente. Aí é outra coisa. Isso só produz, nessa sequência, produz efeito porque reconhecemos sempre a mesma palavra, mas a palavra é sempre diferente. E nós precisamos saber e a reconhecer como a mesma para sabermos que ela é sempre diferente. A obra poética do Drummond é isso. Há uma sucessão de campanhas em que ela é sempre o mesmo, porque nós reconhecemos uma série de constâncias, mas nas constâncias que reconhecemos ela é sempre outra pessoa. E porquê que é outra pessoa? Porque a poesia não são temas. Se a poesia fosse temas, tinha uma lista. Este livro trata do tema da vida, da morte, do sexo antes do casamento e da vida pública. Interessa-me bastante. E pronto, não havia nada. Mas não trata... O livro é poesia. A poesia tem temas, está bem, mas os temas desentranham-se. É um efeito da atividade do leitor. E às vezes não é claro. E depois um diz, isto é um poema sobre a chuva. Não, claro que está enganado. Este poema não tem nada sobre a chuva. Pelo contrário, é um poema sobre a extrema secura que assolou o Planalto Central do Brasil naquele ano. Mas naquele ano não havia Planalto Central no Brasil. O Planalto Central só foi construído em 52. Não, claro. E depois inicia-se uma grande discussão à volta disso. Agora, não são temas. A pessoa pode ter temas, mas a poesia é outra coisa. A palavra gauche pode ser uma das palavras com que Carlos Drummond de Andrade se diz. Ao anunciar-se gauche, ele está é como se ele estivesse a anunciar qualquer coisa que realmente vai acontecer e que realmente corresponde a um projeto de singularização poética. Uma vez que anuncia em 1930, é difícil nós dizermos que ele já estava a anunciar o seu destino, mas pode estar a anunciar um projeto de singularização poética. E o resto do poema é a exemplificação disso, porque o poema não significa nada. A única coisa que realmente faz sentido é a primeira estrofe. O resto é: as casas espiam os homens, correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Isto é uma coisa que o Mário de Andrade notou horrorizada, que só havia pernas no livro, que é verdade. Pernas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás do bigode, dos óculos e do bigode. Meu Deus, porque me abandonaste? Sabias que eu não era Deus, sabias que eu não era fraco. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. E depois tem a última estrofe, que é maravilhosa. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Este botam a gente comovido, extremamente coloquial, mas é o fecho mais extraordinário deste livro. Que é porque, no fundo, a gente está a ler isto, mas o que é que isto quer dizer? Bigodes, óculos, isto não tem sentido nenhum para não. Mas botam a gente comovido como o diabo. E se repararem, do ponto de vista performativo, isto é a exemplificação do gauche. O próprio poema é gauche, nada disto bate certo. Depois há uns que dizem, não, sete faces, é prismático, é cubista, é Bach, é Picasso, que até pode ser isso tudo. Mas a verdade é que, do ponto de vista discursivo, é uma sucessão de estrofes que em si mesmas não têm sentido inteligível e no seu conjunto não têm sentido inteligível. Ora, o que é que se espera de uma pessoa que está condenada a ser gauche?
tem um anjo que é torto e que lhe diz, vai lá ser gauche. E quando ele se torna poeta, o que é que ele faz? Poesia gauche, que não é gauche no sentido do lado esquerdo, da esquerda, né? No Sena, porque ele já não é francês, mas é gauche no sentido de desajeitado, inadaptado. Há sempre qualquer coisa que não encaixa bem. Essa qualquer coisa é isso. Outro poema, um exemplo, este tinha dá para mais, e por aqui termino. Há um poema muito importante deste livro, cujo título é Também Já Fui Brasileiro. Lembram-se que ele dizia naquela carta, deixei de ser francês. Não é decente continuar a ser francês. Este chama-se Também Já Fui Brasileiro. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Ponteei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas atenção, não é tem, há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o seu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isto, dizia aquilo. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irónico, deslizava. Satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais não sou irónico mais não tenho ritmo mais não. Há coisa mais humorística do que isto. Isto é um exercício de discrepância. Uma pessoa que diz, hoje não sou irónico mais não deslizo mais não sou irónico mais não tenho ritmo mais não. Ele está a dizer que não tem ritmo, dando um exemplo perfeito do que é o ritmo. Ainda por cima, em mais não, uma coisa mais brasileira do que isso. Ainda por cima, usar o verbo deslizar. Há lá melhor verbo para caracterizar o ritmo do que deslizar. Como é que é o ritmo? Olha, desliza. Não sei se viram aquele filme com a... Agora, eu não me lembro do nome. Que é com dança. O Richard Gere, que é um advogado e tem a vida muito entediada e vai aprender a dançar. E tem aquela atriz ibérica não, latina, que lhe diz, desliza. Como é que eu danço? Desliza. E nós dizemos, que bem que ele dança. Olha como ele desliza. É sério. Até havia uma coisa que dizia muito no meu tempo, que era um verso, rimas internas, exemplo de rima interna. Elisa é uma brisa que desliza pela fralda da camisa. E a pessoa tinha que dizer aquilo deslizando. O verbo deslizar é um verbo que serve para definir o irónico, porque desliza. Nós, quando estamos a agarrá-lo, ele deslizou para o outro lado. Você está sendo irónico? Não estou nada sendo irónico. Irónico eu? Então está a dizer, também já fui brasileiro. Não, isso não é irónico, é verdade. Eu já não sou brasileiro, mas porque ser brasileiro nunca se consegue agarrar. E, ao mesmo tempo, dá a ideia do movimento, da repetição, que é o que faz o ritmo. Todo o poema está construído para se negar a si próprio. E isto é frequentíssimo no Drummond. Tem uma maestria poética tal que ele consegue desmentir pela fatura do poema, pelo modo como o faz, aquilo que está a dizer. E consegue desmentir o que está a dizer através da forma como o faz. Vai dar ao mesmo. Eu estava a querer fazer aqui um espelho, um quiasmo, mas é sempre a mesma coisa. A verdade é que ele consegue que, por aquilo que diz, consegue que a forma que ele está a usar, que as palavras, na ordem que está a usar, digam também qualquer coisa que nem sempre ou quase nunca coincide com aquilo que ele diz explicitamente. E esse é que é o problema. É através desse problema, dessa discrepância, que ele se afirma simultaneamente como um poeta humorista inglês e como um poeta que tematiza constantemente a sua posição. Qual é o sentido de ser poeta se o poeta está condenado a ser um humorista inglês? E porquê é que está condenado a ser um humorista inglês? Porque a discrepância entre aquilo que ele quer dizer e as formas que tem disponíveis para dizer é um abismo. Já agora, o humorismo inglês tem que ser lido. Chama-se Sweet Home. Quebra-luz de aconchego. Teu braço morno me envolvendo. Isto podia ser a descrição para um cenário. Então, como é que é o filme hoje? Olha, quebra-luz de aconchego, teu braço morno me envolvendo, a fumaça do meu cachimbo subindo. Como estou bem nesta poltrona do humorista inglês. Quem é que não se ri a ler? Isto é lá. O jornal conta histórias, mentiras. Ora, afinal, a vida é um bruto romance e nós vivemos folhetins sem saber. Mas surge o imenso chá com torradas. Chá de minha burguesia contente. Minas Gerais, chá com torradas.
Ó gozo de minha poltrona, ó doçura de flitim, ó bocejo de felicidade. É o mesmo procedimento. Insere uma situação, enumeração, descrição, um elemento discrepante, humorista inglês, e depois termina com um dos procedimentos mais típicos do parnasiano, que é o apóstrofe. Ó gozo de minha poltrona. Isto só pode ser gozo. Ó doçura de folhetim. Ó bocejo de felicidade. A felicidade é tanta que a pessoa boceja. E porquê é que tem que se tornar parnasiano quando boceja? Porque é a procura da própria discrepância. Qual é o poeta que escreve isto hoje em dia? É o que chega na estação. Bom, vou terminar lendo só mais um. Estás cansado já, Osvaldo? Eu ainda não, eu ainda estou só a aquecer. Não, tomem nota, há um poema que tem que ser lido, é muito grande, mas é o poema O Sobrevivente, que começa assim. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Um nome, Carlos. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperta um botão. Paletoja, abotoam-se por eletricidade. Amor se faz por sem fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heroicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Depois, entre parênteses, desconfio que escrevi um poema. Isto está aqui todo o problema do Drummond. Já não é possível a poesia, logo porque é cá poeta. O último poeta morreu, já ninguém se lembra do nome dele, mas do meu nome lembram-se, porque eu vou pô-lo no primeiro poema. Mas vou pô-lo no primeiro poema porquê? Porque eu sou mais que os outros? Não. É porque eu tenho que pôr. Eu tenho nome. E eu tenho uma visão, tenho um caminho, ser gosto no mundo. Por outro lado, eu sou um sujeito atento. Eu sei o que é uma guerra mundial. Eu sei o que é o futurismo. Eu sei que a modernidade e o futurismo se baseiam na técnica. Sei que há paletós que se apertam com máquinas. E sei que o futurismo elogiou a guerra como uma grande higiene da humanidade. Sei isso tudo. Mas se nós fôssemos a chorar, era um segundo dilúvio. Porque isso não nos melhorou nada. E a única coisa que não nos deixa é fazer poesia. Que é o que eu quero, é fazer um poema. Olha, fiz. E é outra vez a ideia de contradição performativa, que implica necessariamente o poeta e implica a interrogação sobre a presença do poeta. Portanto, o Mário Andrade, que tinha, no fundo, razão. O poeta torna-se poeta quando prolonga as inconveniências da aurora numa forma que não parece as inconveniências da aurora. Parece as conveniências da aurora. É sempre fresco, é sempre jovem. E nós gostamos.